Deus, aleluias, quero saudar os meus amados irmãos na paz do Senhor. Quero deixar aqui um versículo para a nossa meditação que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, que fala assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E ele disse: Senhor, Deus, tu sabes. Então disse: Profetiza sobre estes ossos e diz: Osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Estes ossos, eis que farei estar em vós um espírito vivente, e porei nevo sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós um espírito, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor Deus de Israel para todo sempre. A palavra de Deus aqui vem nos falar que o profeta Ezequiel, ele estava andando em um vale, que o Senhor levou em espírito. E o Senhor disse assim: profetiza sobre este vale, Ezequiel. Profetiza sobre esses vales de osso seco. Vida. Aí o profeta começou a profetizar sobre estes vales. Esse vale estava muito seco, amados irmãos. A palavra de Deus fala que esse vale, esses ossos desse povo, todos mortos, estavam sequíssimos. Não tinha razão. Já sabemos que já é impossível aqui uns ossos se juntarem e crescer, né? Imagine sequíssimo. Ali era toda a nação de Israel que estava morta. Era Deus revelando ao profeta Ezequiel a nação de Israel que estava morta perante ele. Por causa da desobediência, por causa que muitos estavam adorando a outros deuses, a ídolos. E Deus não estava satisfeito. Deus queria que o reino de Davi continuasse, porque o reino de Davi, quando Davi reinou sobre Israel, ele obedeceu a Deus e no pé da letra. Sabemos que Davi pecou, mas depois Deus deu a nova chance a Davi. Davi reconheceu o seu erro com Batseba. Aí a nação de Israel está morta espiritualmente. Representa a nação de Israel morta. Mas aí o Senhor mandou profetiza, profeta, sobre estes vales. E diz: Assim diz o Senhor aos ossos que farei entrar em vós um espírito vivente. E vos botarei carne e pele, nervo. Aí o profeta começou a profetizar. Todos nós temos que profetizar em nossas vidas, amados. Profetizar os nossos irmãos. E dizer que ainda há esperança, ainda há chance. Mas para isso, temos que se arrepender dos nossos erros. Para poder Deus trabalhar. Se lembra quando Jeremias, quando o Senhor disse assim: Jeremias, desce à casa do oleiro. Aí Jeremias desceu à casa do oleiro. Jeremias só encontrou um oleiro trabalhando no vaso. Aí aquele vaso se quebrava na mão do oleiro, aí ele retomava a fazer de novo do mesmo barro.
Ali também era a casa de Israel, era a nação de Israel, que estava acabada. Mas o Senhor pode restaurar. É só Deus que pode restaurar uma nação destruída. É só o Senhor que pode restaurar o homem, a mulher. É só Deus que pode restituir todas as coisas. É só Deus que pode dar, é Deus que tira. É Deus que dá o fôlego de vida. É Deus que tem todo o poder. Mas ele queria, Jeremias, ele queria ouvir Deus. Ele desceu ali à casa do oleiro e queria ouvir Deus falar. Mas ele disse, olha para o oleiro. Aí ele começou a estudar e examinar. Assim somos nós como aquele vaso, amado. Nós somos como um vaso na mão do oleiro. Quem é o oleiro? O oleiro é Deus. O oleiro é o Senhor Deus, Deus de Israel. É Ele que nos transforma, é Ele que nos capacita. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. É Deus que dá o fôlego de vida. É Deus que dá um espírito ao homem. Davi disse assim, não tire de mim o teu espírito. Davi tinha um espírito de Deus. Porque nós sem o espírito de Deus não podemos fazer nada. Se nós não tiver o espírito de Deus, nada poderemos fazer. Porque é onde nós temos nosso fôlego de vida. Aí o profeta profetizou sobre aqueles vales, que representava a nação de Israel. Aí começou a crescer aqueles ossos, começaram a criar pele, nervo, carne. Se tornou um exército numeroso, um exército enorme. Toda Israel restaurada. O Senhor vai fazer isso. Nós sabemos que Israel está esperando o terceiro templo. Aqui fala da construção do terceiro templo. Quando o Senhor estabeleceu o seu reino aqui na terra, Deus ele vai restaurar a casa de Israel. Deus ele vai purificar Israel dos seus pecados. Assim somos nós também, amados. É só Deus que pode nos purificar do nosso pecado. Sabemos que Israel falhou, desobedeceu a Deus, foi atrás de outros deuses que não são deuses. Nós falamos assim, outros deuses, mas eles não são Deus. É o que eles falam. Porque Deus só existe um que é Deus, o Senhor dos Exércitos. Aí o Senhor vai limpar, vai tirar toda a sujeira de Israel, assim também de todas as nações. Mas para isso, amados, nós temos que obedecer a Deus. Para isso nós temos que obedecer seus mandamentos. Você quer ser restaurado? Você quer ter uma vida nova? Você quer ter um Espírito de Deus na sua vida? Assim obedeça o Senhor. Medite nessa palavra. Quando o Senhor falou que, no 19, que fala assim, assim diz o Senhor, e tomarei de José na mão de Efraim, das tribos de Israel, sua companheira, juntarei a vara de Judá e farei de uma só vara. A elas farão uma só na minha mão. Assim a palavra de Deus, quando Deus fala uma ordem, representa toda Israel. A vara representa só uma obediência a um único Deus. Deus vai limpar Israel de um modo tão grande. Todas as nações. Quando Deus mexe em Israel, mexe em todas as nações. Mano. Israel é as primícias. As primícias de Deus. Israel é uma cidade santa. Israel não tem nação que se compare a ela. Israel, se não fosse por Israel também, nós não saberíamos, nós nem conhecíamos a Deus. Hoje nós conhecemos o nosso Senhor. Aí você pode dizer que conhece o Senhor. Porque por meio de Israel nós conhecemos o Senhor, Deus de Israel.
Amém? Que você possa meditar nesta palavra e saber que você é um vaso na mão do oleiro e o oleiro é Deus. Mas para isso você tem que deixar o Senhor trabalhar. Amém? Você possa meditar nesta palavra e na palavra de Deus todos os dias, porque é assim que Deus vai trabalhar na sua vida. Amém? Todos fiquem na paz do Senhor.